Abra sua Bíblia agora, no Evangelho de João, no capítulo 1, e nós vamos ler dos versículos 14 até o versículo 17. Evangelho de João, no Novo Testamento, o quarto Evangelho. Capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 17. É muito bom estudar a palavra de Deus e decorar a palavra de Deus. É muito bom fazer, como o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O grande problema é quando às vezes a gente decora a palavra de Deus e ela já não fala mais para a gente, porque a gente já sabe decorado. A gente lê o Salmo 23 e a gente sai decorado e perde de ver algumas coisas que tem no texto. Esse texto que nós vamos ler agora é um texto muito conhecido, que muita gente tem na ponta da língua. Mas eu confesso para os irmãos que hoje esse texto falou comigo de uma maneira diferente e eu queria passar isso para a igreja. João, capítulo 1, a partir do versículo 14, diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Esse é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia. Portanto, já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra e que nós possamos aplicá-la ao nosso coração. Tem um ditado popular que diz assim: a verdade dói, mas a verdade tem que ser dita. Você deve ter ouvido isso. Muitas vezes os pais dizem isso para os filhos. A verdade dói, mas a verdade tem que ser dita. Existe uma diferença muito grande em ser sincero e ser sincericida. Preste bem atenção. Existe uma diferença muito grande entre ser sincero e ser um sincericida. Ser sincero significa honestidade e franqueza ao expressar pensamentos, sentimentos e opiniões, ser verdadeiro e direto, sem enganar nem ocultar intenções. O cristão ele precisa ser sincero, tanto nas suas ações quanto nas suas palavras. A verdade precisa ser dita. Só que o sincericida é aquele que provoca o sincericídio. O sincericídio é carregado de uma verdade relativa na qual alguém fala sem medir as palavras. Não leva em consideração os sentimentos ou os desejos dos outros. Tem até gente que fala assim: comigo é assim, eu digo na cara mesmo. Ainda fala assim: doa a quem doer. Eu falo mesmo e eu não tenho problema nenhum com isso, não. Comigo é assim, eu digo na cara. Se tiver errado, eu falo mesmo. E tem gente que se orgulha de ser assim. E não percebe, às vezes, que não está sendo sincero. Está sendo um sincericida. Não está levando em consideração a outra pessoa. E até tem crente que gosta de falar isso. Eu digo a verdade e pronto. Comigo é desse jeito. O livro de Provérbios, no capítulo 25, dos versículos 11 ao 12, diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita na hora certa. Em Eclesiastes, capítulo 3, diz que há momento certo para tudo nessa vida. Há momento de falar e há momento de ficar calado. E a Bíblia diz que aquele que sabe usar os momentos certos, as horas certas, para falar o que deve ser falado, as suas palavras são como maçãs de ouro em uma bandeja de prata.
Olha que coisa linda e apropriada. Isaías, capítulo 50, versículo 4, diz assim: o Senhor deu-me língua dos instruídos, para que eu saiba dizer ao que está cansado o que é certo. Nós temos o Espírito Santo habitando entre nós. E ele nos instrui. O próprio Senhor Jesus Cristo disse assim: ele vos fará lembrar tudo o que eu ensinei para vocês. E ele nos instrui a falar na hora certa, a palavra certa, na ocasião certa. A nossa palavra, a palavra de Deus diz que deve ser temperada. Deve ser uma palavra boa, uma palavra apropriada. Então a gente deve ter muito cuidado entre ser sincero e ser sincericida. Dizer a verdade e dizer a verdade de qualquer forma, porque achamos que a verdade deve ser dita, doa quem doer. O que você tem sido? Uma pessoa sincera ou um sincericida? Como você tem agido? O que é que as pessoas têm escutado da sua boca? O texto que nós lemos na palavra de Deus, no capítulo 1 de João, o apóstolo João, ele apresenta quem é Jesus. Ele começa no versículo 1 desse capítulo, dizendo o seguinte: no princípio, e aí ele faz uma referência ao livro de Gênesis, que começa exatamente dessa forma. Aí ele diz assim, olha, no princípio, lá em Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí João começa descrevendo assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí ele sai mostrando quem era Jesus e que Jesus estava presente desde a criação do mundo. Jesus já estava presente antes da criação do mundo. Jesus já existia. Ele sai mostrando quem é esse Jesus. E aí quando chega no versículo 14 que nós lemos, João diz assim, e esse verbo que estava lá no presente, se fez carne e habitou entre nós. É interessante que a palavra que João usa para habitar é a palavra que traduzida seria montar um tabernáculo. Quando o povo sai do Egito e vai peregrinando pelo deserto, o povo monta o tabernáculo de acordo com a ordem de Deus, e os sacerdotes intercedem pelo povo, oferecem sacrifício. E a Bíblia diz que Deus pairava sobre aquele local e não era todo mundo que podia se aproximar. Deus habitava naquele local. E aí João, quando vai descrever Jesus Cristo, ele fala assim, e esse verbo veio ao mundo e habitou entre nós, conviveu conosco. Em Cristo, Deus montou o tabernáculo dele. E ele diz assim, ele descreve uma coisa que eu queria que chamasse a sua atenção, porque foi o que chamou minha atenção hoje. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. É interessante que João, inspirado pelo Espírito Santo, ele coloca exatamente nessa ordem das coisas. O Senhor, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio primeiro de graça e de verdade. O que aconteceria se Jesus viesse ao mundo do jeito que João descreve e ele viesse apenas cheio de verdade e não cheio de graça?
O que aconteceria se o Senhor viesse apenas pleno de verdade e não de graça? E ele se encontrasse comigo e com você. O que ele diria ao nosso respeito? Como o Senhor nos descreveria se ele viesse e falasse somente a verdade? O que será que ele diria ao meu respeito? Se ele parasse na minha frente e dissesse assim: vou falar a verdade sobre quem é você. E ele começasse a relatar quem eu sou. O que é que sobraria de mim? O que seria de mim? O que seria de você se Deus viesse ao mundo, mandasse o seu filho Jesus e ele viesse cheio só de verdade? O que é que ele diria ao seu respeito? O que é que as pessoas iriam ouvir que elas não sabem ao seu e ao meu respeito? E quando esse versículo saltou aos meus olhos no dia de hoje, eu comecei a meditar e ver que João diz assim: ele veio cheio de graça e de verdade e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E João, eu acho que ele escreve esse texto de trás para frente. João conviveu com Jesus, João andou com Jesus, João viu os milagres de Jesus, João viu por onde Jesus passou. E depois de que ele testemunhou tudo isso, aí ele volta e escreve. Agora eu vou escrever sobre quem é ele. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, como a glória do jeito do Pai. O que João queria dizer com isso? No capítulo 5 desse mesmo livro, Jesus se encontra com a mulher samaritana. A mulher que vai ao poço buscar água por volta de meio-dia. Não era a hora habitual de pegar água no poço, mas ela vai naquele horário de propósito. Porque ela não queria se encontrar com as outras mulheres. E aí chega lá, ela encontra Jesus sentado no poço. E ele diz: me dá água de beber. E ele: como é que você pede água a mim, que sou samaritana? Judeus não falam com samaritano. E começa a falar. E Jesus começa a conversar com ela. E Jesus mostra para ela que ele é cheio de graça e de verdade. Jesus vai falar a verdade para ela. Mas ele vai mostrar graça. Ele diz para ela assim: chama teu marido. O que é que ela responde? Não tenho marido. Disseste bem, tu já tivesse 5, e o que tu estás com ele não é teu. Ele não deixou de falar a verdade, mas foi cheio de graça para aquela mulher. E depois que ele conversa com aquela mulher, ela entra na cidade e anuncia aos homens: encontrei aquele que é o Messias, venham ver. E os homens saem e dizem assim: já não é mais nem pelo que você falou, nós temos visto que ele é o Cristo, o enviado de Deus. Mas ele não deixou de falar a verdade para ela. Mas a maneira que ele falou fez com que ela sentisse: esse homem é diferente dos outros homens. Jesus, no capítulo 8 de João, encontra a mulher adúltera. A mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Os religiosos levaram essa mulher para ser apedrejada, jogam aos pés de Jesus, provocam Jesus, tentam Jesus, dizem assim: Senhor, a lei diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. E o Senhor o que é que diz? Jesus não diz nada, mas eles ficam insistindo. Aí Jesus fala para aquela multidão: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí eles, acusados pela própria consciência, começam a jogar as pedras no chão, vão embora, fica só Jesus e a mulher. Aí Jesus fala assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela fala: não, Senhor. Aí ele, cheio de graça, o que é que ele diz? Eu também não te condeno.
cheio de verdade. O que é que ele diz para ela? Vá, não peques mais. Ele não deixou de dizer a verdade para ela. Não existe essa história, o Senhor me aceita de todo jeito, eu posso fazer qualquer coisa. Não. Cheio de graça, ele disse, eu não te condeno. Pode ir. Não peques mais. No dia que Jesus encontrou o jovem rico, aquele homem correu ao encontro de Jesus, se ajoelhou na sua frente e disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus perguntou, o que é que diz os mandamentos? Quais? Jesus começa a citar, não matarás, não terás, não furtarás. Ele disse, Senhor, isso aí eu já faço desde a minha meninice. Aí a Bíblia diz assim, então o Senhor o amou e disse para ele o quê? A verdade. Falta uma coisa na sua vida ainda. Jesus não deixou de amá-lo, mas também não deixou de falar a verdade para ele. Jesus o amou e disse, falta uma coisa na sua vida. Jesus te ama muito. Muito, muito, muito. Do jeitinho que nós cantamos nessa noite. Logo eu, um pobre pecador, sim. Como podes me amar, Senhor? Se o Senhor sabia que se deixasse a porta aberta eu fugiria. Se o Senhor sabe que eu vou te culpar se alguma coisa der errado na minha vida, eu vou dizer que é culpa tua. Como é que o Senhor pode me amar? Como é que pode me amar desse jeito? O Senhor te ama muito. Mas apesar de amar, Ele também está dizendo a mesma coisa que disse para o jovem rico. Falta uma coisa na sua vida. E você sabe o que é que falta. Você sabe o que é que o Senhor vem cobrando de você há muito tempo. O Senhor não deixou de te amar. A graça dEle, mais uma vez, está se manifestando aqui nessa noite, dizendo, eu te amo. Mas ainda assim, Ele está dizendo para mim e para você, tem coisa faltando ainda. E você sabe exatamente o que é. No dia que Jesus fez com que os discípulos participassem da pesca maravilhosa, depois que Ele pregou e disse a Pedro, entra no mar e lança a rede, Pedro falou, Senhor, passamos a noite toda pescando, não pegamos nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Quando eles lançam a rede, quase que o barco afunda. E aí Pedro se prostra aos pés de Jesus e diz assim, Senhor, se afasta de mim, eu sou pecador. Aí Jesus sabe que Pedro é pecador. Ele conhecia muito bem o coração de Pedro e o que Pedro havia pensado. Mas o que é que ele disse para Pedro? A partir de hoje, tu vai ser pescador de homens. Mesmo sabendo quem era Pedro, o Senhor não deixou de amá-lo e ainda convidou-lo para fazer parte da obra dele. O Senhor sabe quem é você e sabe os pensamentos que você tem, mas Ele mais uma vez te chama para fazer parte da obra dele. Está faltando alguma coisa para você fazer, mas o Senhor completa o que falta na tua vida. E Ele está te chamando nessa noite. Agora, pensa bem, se o Senhor viesse até a mim, até você, e só falasse a verdade, e não viesse do jeito que João descreveu, o que seria de nós? Mas Ele está vindo mais uma vez essa noite, para a igreja dele, cheio de graça e de verdade. O versículo 16 diz o seguinte, porque todos nós, temos recebido da sua plenitude o quê? Graça sobre graça. Todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. É graça e mais graça. Você não merece. Ele diz, eu sei, mas eu vou derramar sobre a tua vida graça sobre graça, graça sobre graça. Você foi agraciado pelo Senhor hoje?
O Senhor ainda tem muitos planos na tua vida. Mesmo vendo que ainda tem coisas que precisa mudar, Ele está dizendo bem claro, precisa mudar. Mas ainda assim, eu vou te abençoar, porque eu quero te usar. O versículo 17, João diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo, naquele texto que ele diz assim, miserável homem que sou, quem é que vai me livrar desse corpo do pecado? Ele diz, a lei veio, e eu pensava que a lei vinha para me mudar. Eu pensei que a lei vinha e ia me fazer uma pessoa melhor, mas a lei só mostrou o quanto eu sou mal. Porque a lei diz, isso é errado, e quando eu olho eu estou fazendo. Então ela só mostra o quanto eu sou mal. A lei é boa, mas eu sou terrivelmente mal, eu sou um miserável. E quem pode me salvar? Aí o versículo 17 diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas por intermédio de Jesus Cristo foi que veio graça e verdade. Graça e verdade. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, ele diz assim, 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele retirasse de mim esse espinho na carne que eu tenho, essa luta que eu travo. Mas o Senhor disse para mim, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Conta-se que um dia, um servo do Senhor leu esse texto e ficou meditando e perguntando para Deus, Deus, como é que eu posso entender esse texto que diz, a minha graça te basta? Como é que eu posso entender isso na minha vida, Senhor? E orou durante um tempo, ficou pedindo a Deus que o Senhor falasse com ele e explicasse para ele o que significava isso. E quando foi uma noite, ele teve um sonho. Ele sonhou que estava num barco, e esse barco estava descendo um rio com uma correnteza rápida, e era um rio estreito. E a margem desse rio era feita de uma maneira íngreme, muito escorregadia, que não dava como sair pelas margens, porque era muito escorregadio e ele não tinha como sair desse rio dentro do barco. Mas como as águas do rio estavam fluindo tranquilamente, ele precisava chegar a algum lugar específico, estava tranquilo para ele. Mas de repente, no meio desse rio, surgiu uma pedra muito grande. E o barco bateu na pedra e não tinha mais como seguir. E ele precisava chegar do outro lado, mas não tinha como chegar. E ele se esforçou para retirar a pedra, mas era muito pesada. E ele colocou uma força muito grande e a pedra não saiu do lugar. E ele começou a perceber que não dava para escalar as margens, porque era muito suja, muito escorregadia. Ele não tinha para onde ir. E ele, no sonho dele, ele clamou e disse assim, e agora? Como é que eu vou escapar daqui? Como é que eu vou sair daqui? E começou a chorar. E quando ele começou a chorar, a maré do rio foi subindo, 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 até que encobriu completamente a pedra. E aí o barco conseguiu seguir viagem. E ele disse que sentiu no coração Deus falando com ele, isso é a minha graça na tua vida. Você não vai poder arrancar isso. Você não vai poder, pelos seus méritos, chegar no céu com as suas próprias forças. Você não vai conseguir. Do seu jeito, da sua maneira, você não vai conseguir. O Senhor está dizendo a verdade no nosso coração de uma forma bem clara. Se fosse só pelas suas próprias forças,
você estaria eternamente perdido. Se fosse só pela sua religiosidade, você não teria a menor chance. Mas a minha graça te basta. A minha graça te basta. É graça, é favor imerecido. E Jesus Cristo veio ao mundo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É por isso que João diz assim: e nós vimos a sua glória. E a glória é como a glória do unigênito do Pai. É por isso que eu acredito que João viveu tudo e viu Jesus agindo, colocando em prática o que ele veio fazer. E aí quando João faz um retrocesso, uma retrospectiva, ele escreve: eu vi isso. Era assim que ele tratava as pessoas. Não deixava de falar a verdade, mas falava com graça. Falava com leveza. Ele não era um sincericida, ele era sincero. E quando ele encontrava alguém errado, ele não passava a mão no pecado, não, ele dizia: você está errado. Você tem que mudar. E eu te amo. O Senhor está dizendo a mesma coisa para mim e para você nessa noite. A mensagem que João escreveu há quase 12.000 anos atrás é a mesma mensagem para mim e para você nessa noite. Cheio de graça e de verdade. E Ele que continue nos abençoando. Amém?